celibatária nasceu em 1200. Até 1200 haviam celibatários, eunucos de Faraó, mas o celibato na igreja cristã, a igreja mãe, a igreja católica, ela só nasceu mesmo em 1200, tá? Mas ela não durou muito tempo não, porque aí veio a renovação protestante, né? E os caras doidos para casar, aí teve o padre lá que casou, né? O renovador da igreja evangélica, né? A igreja protestante. Então, a esposa dele era Catarina, vamos embora. Catarina, vamos embora, era Lutero, né? Lutero. Na verdade, o Lutero foi o primeiro renovador, ele fundou a igreja luterana, ele não fundou os crentes, não. Na igreja luterana, os padres casam. Então, o celibato, veja aí no nosso canal, o celibato e também os templários. Eu dou um voto de aplausos aos templários. O cristão conhece pouco os templários. Então, eu dei informações privilegiadas aí sobre os templários. Tem também no nosso canal informações privilegiadas sobre Constantino. Constantino foi o cara. E os templários foram os cristãos de guerra. Você deve muito aos templários. Eu não devo nada. Deve, Chiquinho. Que foi os templários que não deixou a expansão islâmica acabar com o cristianismo. E defendeu Israel 100 anos. E foi. Foi mesmo? Foi. Então, eu falo sobre os templários, Tesouro de Salomão, Caverna de Jerusalém, e falo sobre a questão do celibatário. O celibatismo, ou celibato, ele surgiu em 1200 para 1300. Os padres ficaram celibatos, mas também não deixaram de ter mulheres. Isso é história, tá? E os papas tinham família. O Papa Borgias, que foi um dos mais poderosos da igreja, ele tinha uns 20 filhos, né? Então, eram os maiores senhores feudais. Então, isso é história pura, né? E a história do celibato é muito interessante. Papas casavam, freiras casavam, e existia um forte apelo celibatário, mas esse apelo celibatário, ele não durou muito tempo não, tá? Mas sim, dura até hoje. Na igreja mãe existe o celibato, né? Os votos à castidade, ao celibatário, não casar, nem mulher casar, nem homem casar, viver para Cristo, né? Então, assim, essas informações até os próprios católicos às vezes não têm. Às vezes o católico, que é a nossa igreja mãe, né, que eu gosto muito dela, eu gosto muito da igreja mãe, e às vezes a pessoa não sabe a própria história, né? Então, falei sobre foi ontem, né? Só você colocar a história do celibato, o celibatário, né? 1200. Então a igreja viveu 1000 anos casando, tendo mulher, tendo filhos. Mas quando foi 1200, através do concílio, né, de um concílio, tem aí, foi o programa de ontem, foi estabelecido o voto celibatário. O ministro tinha que ser celibato, ou seja, não casar. A priori, o celibato era não possuir mulher, tá? Não casar, depois não possuir, né? Porque existe uma diferençazinha aí, tá bom? Então, assista. O celibato na igreja foi em 1200 para 1300, foi no concílio de Trento, e esse concílio, ele aprovou e a lei foi aprovada. E toda a igreja mãe passou a ser celibatário. A pessoa que quiser ser padre, ele teria que ser sem esposa. Também houve uns probleminhas, principalmente nos primeiros 10, 20 anos de celibatário. Esses probleminhas, muitos teólogos da igreja católica e padres não sabem, que foi muitos homens que deixaram suas mulheres para se dedicar a Deus. E as mulheres tiveram que se virar, né? Também houve essas partes também, né? E por que houve o voto ao celibatário? Porque o celibato sempre houve, né? Israel tinha os essênios, que eram celibatários, mas os essênios não tocavam em mulher, né? Mas no cristianismo foi uma coisa mais soft, não tocava para casar, mas tocava. Aí depois, né, foram se organizando.
Ok? Então, o celibato, ele nasceu no concílio de Trento. E nesse concílio lá, né, foi instituído que não se podia casar, o servo de Deus não podia casar, ele teria que ser celibatário, né? Então, a igreja mãe, os líderes da igreja aceitaram isso e foi até hoje. Esse foi o programa de ontem. Os poderosos templários, mistério de Jerusalém, mistério da herança dos tesouros, mistério do celibato da igreja, né? Aí você dá uma assistidazinha aí. Eu recebi muitos... A Bíblia é maravilhosa. Inclusive de católicos, né? Dizendo, pastor, eu não sabia disto. Sabia não? Não. Muitos papas eram casados, eles tinham muitos poderes. O nome deles eles eram senhores feudal. A igreja católica sempre se deu muito bem, né? Católicos se deram muito bem com tudo, né? Agora o concílio, aqui é o concílio, diz o concílio, né? Entendeu, menino? Cadê o concílio? Aqui. Eu errei o nome do concílio. É o concílio de Latrão. Ladrão? Não, Latrão, né? 1200 para 1300 que não foi estabelecido. O concílio não foi de Trento, tá? Eu volto atrás. É de Latrão. Latrão, lembra de lata? E aí, muitos que eram apaixonados pela igreja, tanto mulher quanto homem, deixaram tudo. Teve mulheres que deixou família, teve homens que deixou famílias e foram só servir a Deus. Só que esse sistema, lá na frente, 200 anos depois, foi abalado pela renovação protestante com o Martim Lutero, que resolveu casar com a menina Catarina, vamos embora. Catarina, vamos embora? Ele disse, não, vamos casar, não aguento ficar sem mulher, caso mesmo. E casou. E aí foi uma briga danada e tudo mais. Eu sou apaixonado pela história da igreja. Se você tiver mais alguma pergunta para fazer, estou aqui para tentar responder, né? A história, ela é maravilhosa, por quê? Porque ela se repete, né? O concílio de Latrão, eu falei, né, Trento, não, Latrão, ele disse, para a santidade tem que haver castidade, não pode tocar em mulher, não pode tocar em homem, tudo bem, né? Uns acharam isso fantasias, outros disseram, não pode casar, mas pode fazer aquilo, né? Então assim, a renovação veio 100 e poucos anos depois, não deu nem 200 anos, né? Aí veio a Alemanha dizendo, nem assim não. Aí veio Lutero que casou, né? Aí, Catarina, vamos embora. Catarina, vamos embora. Catarina, vamos embora. Porque os alemães e holandeses têm muito Van Soares de Goa-Roper, Van. Então era Catarina, vamos embora. Aí aqui no Nordeste fica Catarina, vamos embora. Entendeu? E ele foi embora mesmo com Catarina. Ele disse, eu vou servir ao Senhor, mas não vou ficar sem mulher não, tá? Então a questão do celibatário, a igreja hoje ela repensa, ela admite algumas pessoas já casadas já de idade dirigir, mas eu não sei, aí é um problema dela, né? Eles são maior de idade, eles já têm mais de 1000 anos, então eles têm um maior de idade. Eles já são maior de idade, não são? Né? Mas eu respeito a igreja mãe e a questão do celibatário, a ideia é viver só para Deus, né? Só que a gente esquece que tem um negócio no meio das pernas da gente, que incomoda, né? Mas aí, 1800, 1700, eles não casavam, mas eles tinham os seus borogodóis, né? Principalmente com o super regime feudal, porque os caras eram podres de rico, que não podia ter uma mulher, né? Então, geralmente, dava uma escapadazinha, tinha uns moídos aí muito, muito fortes, né? Tem até gente que facilitava. Então, assim, mas também teve aqueles que se dedicaram só a Deus. A questão também era da herança, porque um homem casado, geralmente, tem papas e padres que tinham, né? Já houve padres de ter 50 filhos, Então, os caras faziam filho com força, né? Entre os judeus isso não havia. Os judeus pegavam 5, 10 mulheres, casavam com tudinho. Lembre-se que a parábola do noivo e das noivas é um noivo e 10 noivas. Você nunca parou para pensar nisso não, né?
Cristo podia ter feito uma parábola de um noivo com uma noiva. Não, mas ele fez um noivo com 10 noivas. Então os judeus nessa área, eles eram extremamente ativos. Existia um celibatário nos judeus, e eram muito radicais, que eram os essênios. João Batista era celibatário. Ou seja, o celibatário judeu, mulher não podia tocar neles não. Se tocasse neles assim, ele tinha que tomar banho. E eles eram brabos. E tinham umas doutrinas meio diferentes, que eu posso até falar sobre a doutrina dos essênios para você, né? Que era João Batista, era essênio. Já Judas Iscariote, ele era nacionalista. Como era o nome? Era Herodianos? Não, era... Depois eu me lembro o nome. Então, os celibatários judeus. Tinha celibatários também na Índia, e tinha celibatários também no Tibete, né? Na Ásia. Tinha celibatários também que os homens faziam. Aí eu ensinei como é que faz. O cara tinha 10 mulheres, queria um homem para tomar conta das 10. Aí tinha a taubinha de um lado, a taubinha do outro e... Plim, plim, plim! Pá! Eles se esmagavam, o cara ficava uma menina, né? Então era celibato forçado aí, para o cara guardar as mulheres do cara, o cara tinha que ser celibatário, né? Sim, eram os zelotes. Os zelotes eram um tipo de nacionalistas, guerreiros, zelotes, e tinha também os macabeus. Os zelotes vinham muito dos macabeus, onde tem um livro na Bíblia Católica, Macabeus 1 e 2. O homem solteiro, ele se dedica muito mais à igreja, eles pegam esse texto e realmente se dedica, né? Mas aí é o seguinte, como a igreja era feudal, então dava muita confusão. Porque, vamos dizer, o cara tinha 30, 80 quilômetros de terra, tinha 50 filhos. E aí, essa terra era de quem? Era da igreja? Ou era do padre? Era da igreja ou era do bispo? E o bispo era um tipo de juiz. Até o casamento era feito com a presença do bispo. Além, para você ter ideia da questão da Europa, 1200 a 1500, para a pessoa casar tinha que ter o Papa. Se o Papa, principalmente os grandões, né, os reis da terra, se o Papa excomungasse um rei daquele, vinha outro e matava ele. E a primeira noite de núpcia era na frente do Papa, quando o cara era importante. Uau! Tem aquela história da toalhinha totalmente confiável. Quem que lembra a toalhinha totalmente confiável? E da unha, né? Então, o Papa é quem admitia, ou o bispo, se aquele casamento era um casamento virginal, né? Então, o celibato é uma coisa muito interessante. O senhor é contra ou a favor? Eu nem sou contra, nem sou a favor. Eu estou falando a história, né? Eu sou a favor da Igreja Mãe. A Igreja Católica eu sou a favor. Eu oro para que Deus abençoe a Igreja Católica, né? Não é uma questão da unha, porque quando um político quer casar com uma política para acabar a briga lá, então só podia casar se fosse extremamente virgem, totalmente confiável, né? E algumas bichinhas não eram tão virgens assim. Então elas usavam a unha, as sabidas, né? No mundo sempre vai ter besta e sabido, né? Aí, se ela não fosse virgem, a guerra comia no centro. Mas ela tinha que mostrar que era virgem. Então tinha uma toalhinha totalmente confiável. E a primeira noite de núpcia era feita na presença do Papa. Imagina a pessoa fazer amor na frente do Papa ou do bispo, né? Olha, é para você ter ideia, né? Pastor, mande o seu Pix, vou mandar, tá? Obrigado. Olha, preste atenção. Para você ter ideia como a mente era diferente. A mente era muito diferente. A política naquela época era feita com guerra, dinheiro, porque o dinheiro sempre esteve presente, né? E mulher, virgindade, casamento, né? Olha aí, o Pix é joilsondeassis@gmail.com, tá? Então, a história do celibatário é isso aí. Sempre houve grupos celibatários. Tinha grupos que eram meio celibatários. Meio, eles queriam ser celibatários, mas não eram. Aí escorregavam e voltavam e assim por diante, né? Aí, então, de 1200 para 1300, até os dias de hoje, a lei do celibato sobre o sacerdote, né? Porque os sacerdotes também sempre atraíram multidões. Principalmente quando o padrinho é novo,
Aí as meninas ficam doidas para casar com eles, né? Era guerra, dinheiro, poder, casamento e virgindade, sim. Exato. A política naquela época, 1200, 1200, 1300, eu me lembro dos sonhos que eu tive em 1200, né? Mas eu era da Inglaterra. A Inglaterra também era católica. Aí, 1300, 1400, 1500, até 1600, funcionava nisso aí. Guerra, dinheiro, poder, casamento e virgindade. Eles brigavam, morriam um bocado de gente, depois um cheirava o sovaco do outro, dizia, ó, tu não tem uma filha bonita aí para casar com meu filho? Tenho. Ela é virgem? Digamos que é. E é? É mesmo? Totalmente confiável? Totalmente confiável. Então, você aceita que ela case na frente do Papa? Ou do bispo? Sim. Aí casava, tal. E a primeira noite era num quarto, aí sentava o bispo, o arcebispo, os padres. Olha a plateia, né? A plateia, né? Aí o noivo. Que é isso? Se preparando, né? E a noiva, aí chegava o babão lá, o babão dizia, estamos aqui nessa reunião para celebrar a aliança entre os Aragões, que tem muitas famílias Aragões, Borgias, famílias poderosíssimas, políticas, para casamento destas famílias e o acabamento da guerra. Esta menina é totalmente pura. Ela, como é puro, Virgem Maria. Para provar que essa menina é totalmente pura, para que se acabe a guerra e as famílias se unam, trouxemos esse pano aqui. E Esse pano é totalmente confiável. Veja, não tem nenhum cocô de muriçoca. Olhe. Todo mundo, é mesmo, é branco. Deitaremos esse pano no chão. A noiva deitará em cima. E o noivo... Aí o noivo... Que é isso? É a preparação. E a noiva, ela é totalmente confiável. Virgem Maria, se diz menino. E o Papa, né? Já chegou a ter 2, 3 papas, mas o Papa mesmo tinha um que mandava. Aí, bispo, arcebispo, tudo olhando, né? Agora, primeiro round. Aí tinha um sininho, fazia plim. O noivo tirava a toalha das costas. Vai. Não vai. Eita, pá. Oxe, a luta de boxe, Virgem Maria. Os bispos. Eu tava lá. Eu participei muito. E foi, Chiquinho. Eu tava lá na plateia. Virgem Maria. E o príncipe? O príncipe, às vezes, fulano de tal, não sei o que de caldo de tal. O príncipe, faca na caveira. Pá. E lá vai a noiva, lá vai o noivo, lá vai, pá. E ele disse, um golpe mortal, pá. Aí a noiva era meia virgem, né? Aí quando a noiva era virgem, glória a Deus, né? Mas às vezes não era tão assim. Mas graças a Deus, e aos milagres de uma unha, a guerra irá acabar. A noiva se lembrando, e o noivo lá. Aí o noivo se lembrava de um velhinho. Minha filha, deixa a unha crescer. Você é minha virgem, né? Sou. Então você deixa a unha crescer, minha filha. Cine Bispo e uma estreando unha e a extra virgem. Aí o velho dizia, deixa a unha crescer, minha filha. E Então, ela ia lá com a unha e cortava. E aí saía sangue, né? Aí molhava o pano, né? Olha que coisa. Daí não havia mais guerra. O príncipe saía. Aí o cara levantava e dizia, aqui, ó, ela é virgem, olha o sangue. Meu Deus do céu, sempre houve manipulação, não foi? Olha. Aí o Papa olhava, o bispo olhava e dizia, é virgem. Vou tomar cachaça. Todo mundo tomando cachaça, não vai haver mais guerra. E os caras que morreram? Que se dane. Mas morreu mais de 300 mil homens. Se dane. Vamos beber cachaça. Agora o príncipe vai viver na boa, a princesa também, e vamos embora. Sempre não é assim, né?
Manobra tem até na Bíblia, né? Ah, a mãe de Jacó não manobrou para Jacó? Tá vendo, gente? Nós é humano. A gente quer ser diferente, mas a gente é tudo farinha do mesmo saco. É, porque a mãe de Jacó manobrou. Você não pode dizer que a mãe de Jacó não manobrou. Manobrou. Ela não gostava de Esaú, de Saul. Ela gostava de Jacó. Então ela manobrou, até enganou o velho. Enganou o marido, né? E o príncipe, se achando cara. Mas às vezes os príncipes sabiam, entendeu? Era só um showzinho para inglês ver. Então havia muito isso. Então podemos fazer uma live aqui explicando a história da igreja entre 1000 e 1500. E depois a gente vai para de 1500 até os dias de hoje. Tá? Os conceitos, o poder da igreja, que a igreja tem muito poder, e a igreja tinha uma pax chamada Pax Romana. A paz havia porque a igreja era faca na caveira. A igreja é Roma. Roma deu tudo para a igreja. Eu já falei sobre Constantino, o poder de Constantino. Constantino entregou nas nossas mãos poder, prata, ouro e dinheiro. E leitura, tudo, né? A igreja vivia nas catacumbas. Depois a igreja saiu das catacumbas e foi para os palácios. Então tá aí a observação que foi feita ontem. Teve mais assuntos sobre essa questão. E sobre o celibatário quem quiser ser, seja. Quem não quiser, não seja, né? Se é da igreja, tem que seguir a lei da igreja, né? A igreja é uma instituição, né? Ok?